E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O clima nos bastidores do futebol brasileiro simplesmente explodiu nas últimas horas, e a conversa que está dominando torcida, imprensa e até dirigentes de outros clubes é um rumor daqueles que faz tremer alicerce. Palmeiras e Marcos Leonardo teriam fechado um acordo absolutamente surreal, um movimento que, segundo fontes próximas, pegou rivais de surpresa e provocou um burburinho que só aumenta conforme novas informações vazam. A possibilidade de o Verdão garantir um dos atacantes mais promissores do país antes mesmo do próximo ciclo de transferências chocou muita gente que jurava que a disputa seria longa, arrastada e tomada por leilão. Porém, ao que tudo indica, o Palmeiras agiu com precisão cirúrgica, silêncio total, prontidão financeira e um timing perfeito, criando o cenário ideal para dar um chapéu nos concorrentes. A parte mais intrigante é como esse acordo teria sido conduzido longe dos holofotes, sem aquele festival de especulações que geralmente acompanha grandes movimentações de mercado. E agora, com o rumor ganhando força, o torcedor palmeirense já começa a imaginar o impacto desse novo nome no ataque, enquanto outros clubes tentam entender onde foi que perderam o fio do negócio. As conversas sobre Marcos Leonardo sempre foram quentes. Afinal, o garoto já demonstrou inúmeras vezes que tem faro de gol, personalidade e aquele estilo que combina ousadia e eficiência. Algo raro para jogadores tão jovens. A expectativa era que ele seguisse um caminho óbvio. Disputa entre times paulistas, consultas de clubes europeus e até possibilidade de empréstimos estratégicos que poderiam valorizar ainda mais seu passe. Porém, esse suposto movimento do Palmeiras mexeu totalmente com o tabuleiro. Há quem diga que a diretoria do Verdão já monitorava o jogador há meses, esperando apenas o instante certeiro para agir e surpreender rivais como Corinthians, São Paulo e Flamengo, todos interessados, ao menos internamente, em algum tipo de negociação com o atacante. Se for verdade que o Palmeiras colocou a proposta mais ousada na mesa sem anunciar intenção alguma, estamos diante de um caso clássico de estratégia vencedora. E o tom nas redes sociais já mostra isso. Torcedores falando em novo ciclo, ataque renovado, movimento de gigante e até provocações típicas de quem sabe que, se confirmado, esse rumor muda completamente o panorama. Enquanto isso, nos bastidores rivais o clima parece ser de incredulidade. É como se ninguém realmente acreditasse que o Palmeiras pudesse agir tão rápido, tão discretamente e com tanta força financeira para amarrar um acordo dessa magnitude. Muitos dirigentes que vinham acompanhando o mercado já demonstravam preocupação com o crescente interesse europeu em Marcos Leonardo, imaginando que qualquer chance de trazê-lo para reforçar seus times seria praticamente mínima diante de cifras internacionais. Mas o Palmeiras, acostumado a fazer movimentos inesperados, parece ter rompido essa lógica, criando um contexto em que o jogador enxerga o clube como vitrine ideal, não só pelo momento esportivo, mas também pela organização e estabilidade que oferece. A parte curiosa é como o rumor descreve Marcos Leonardo encantado com a ideia de ser protagonista, algo que o Verdão pode entregar com naturalidade, já que opera com estrutura, comissão técnica sólida e capacidade de desenvolver jovens talentos.
Para alguns observadores, esse possível acordo é mais do que contratação. É uma declaração de força do Palmeiras. O burburinho aumenta porque, segundo as mesmas fontes que alimentam esse rumor, o que surpreendeu de fato não foi o valor, e sim a construção do acordo. Teria havido reuniões discretas, intermediários pouco conhecidos, ausência total de vazamentos e uma pressa cirúrgica para evitar que rivais sequer entrassem no jogo. Palmeiras teria se comprometido com um pacote considerado surreal nos bastidores, não apenas pelo aspecto financeiro, mas também pelo formato. Bônus agressivos por desempenho, metas ousadas, porcentagem futura atrativa para o jogador e até um plano detalhado de marketing, que incluiria o atacante em campanhas estratégicas para reforçar a imagem do clube. Isso tudo teria balançado Marcos Leonardo de uma forma inesperada, pois ele sempre demonstrou desejo de dar o próximo passo na carreira em um contexto em que pudesse crescer rapidamente, e o Palmeiras ofereceria exatamente isso. O rumor explica que essa combinação fez toda a diferença. Rivais. Ao ouvirem isso, teriam ficado perplexos com o nível de detalhamento e inteligência do movimento. A parte mais saborosa desse rumor é o sentimento de chapéu que tomou os torcedores rivais. Há quem diga que alguns clubes já tinham encaminhado consultas, conversas iniciais e até rascunhos de propostas. Mas o Palmeiras, ao entrar com uma oferta robusta e direta, teria desmontado qualquer plano adversário. Essa sensação ganha ainda mais força, porque o nome de Marcos Leonardo vinha sendo pauta constante nos rivais, sempre como solução para ataque, peça ideal para reposição e até oportunidade de mercado irrecusável. Agora, com esse rumor de acordo fechado, as reações são um misto de surpresa, frustração e até irritação entre torcedores rivais que sentiram que o Palmeiras antecipou todos e dominou o movimento com ampla vantagem. No lado palmeirense, a empolgação é palpável. A torcida fala em impacto imediato, em capacidade de decisão e até em encaixe perfeito no estilo ofensivo da equipe. E o curioso é que, mesmo sem confirmação oficial, o rumor já gera debate de horas e horas no cenário esportivo. E claro, todo rumor desse tamanho abre espaço para debates sobre como será o futuro imediato, caso o acordo seja de fato verdadeiro. Imagina-se que Marcos Leonardo chegaria ao Verdão com status elevado, alinhado com expectativas gigantescas e pronto para assumir papel central no ataque. Há quem aposte que o jogador poderia se tornar rapidamente a referência ofensiva, combinando juventude, explosão e uma capacidade natural de balançar as redes que já demonstrou diversas vezes. O Palmeiras, por sua vez, reforçaria não só o elenco, mas sua imagem de clube que não brinca em serviço quando se trata de pensar grande. E os rivais, diante disso, teriam que recalcular rota imediatamente, porque um movimento dessa magnitude afeta diretamente planos, disputas e até estratégias de mercado. É por isso que a conversa não para. E quanto mais detalhes surgem, mais o rumor parece ganhar corpo, como se o clima estivesse pronto para uma bomba oficial que pode explodir a qualquer momento. A repercussão desse possível acordo ganhou proporção tão grande que até analistas mais experientes começaram a admitir que há fumaça demais para não existir fogo. Os comentários apontam que Palmeiras e Marcos Leonardo já teriam fechado detalhes contratuais que raramente se veem no futebol brasileiro, incluindo cláusulas específicas para permitir que o jogador faça transição internacional no futuro, sem desvalorizar o clube. Esse tipo de
articulação provoca debates intensos, porque revela uma postura extremamente moderna de negociação, algo alinhado a padrões europeus de gestão esportiva. E é justamente esse tipo de postura que dá credibilidade ao rumor. O Verdão costuma agir dessa forma, preparando cenários, protegendo investimentos e estruturando acordos com visão de longo prazo. A torcida, enquanto isso, vai se alimentando dessa onda gigante de expectativas, imaginando como o jovem atacante pode revolucionar o setor ofensivo e, principalmente, como pode elevar ainda mais o nível competitivo do elenco. Para muitos, esse rumor não, é exagero dizer, já movimenta mais do que algumas contratações confirmadas de outros clubes. O impacto desse possível chapéu nos rivais também merece destaque, porque ele não se limita apenas à disputa dentro das 4 linhas. Em termos de imagem, credibilidade e poder de mercado, o Palmeiras enviaria uma mensagem clara: não perde jogador que realmente quer, independentemente da concorrência. Isso faz diferença gigantesca no ambiente esportivo, especialmente num momento em que muitos clubes brasileiros lutam para equilibrar suas dívidas, organizar suas finanças e competir por grandes nomes. Se o rumor se confirmar, a diretoria do Verdão reforça sua reputação de planejamento eficaz, visão estratégica e capacidade financeira sólida. Isso, naturalmente, provoca uma reação imediata em rivais, que ficam pressionados a responder de alguma forma, seja acelerando negociações, buscando alternativas de impacto ou tentando diminuir o peso da notícia com outros anúncios. O torcedor rival sente, e o torcedor palmeirense também. Esse burburinho já move o mercado de maneira profunda, mesmo sem comunicado oficial. A postura de Marcos Leonardo também se torna um ponto central desse rumor, porque, ao que tudo indica, o jogador teria enxergado no Palmeiras uma oportunidade equilibrada entre protagonismo e crescimento. É muito comum ver jovens talentos buscando diretamente o futebol europeu. Mas esse rumor indica que o atacante estaria disposto a dar um passo intermediário, consolidando-se como referência em um clube grande antes de tentar voos internacionais. E dentro desse cenário, o Verdão se encaixa perfeitamente. Time competitivo, estrutura de excelência, calendário cheio, ambiente estável e uma torcida gigantesca que cobra, mas também abraça quando vê vontade e desempenho. Tal combinação teria pesado enormemente na decisão do jogador. Isso torna o rumor ainda mais forte, porque faz sentido dentro do contexto atual do futebol brasileiro, onde muitos atletas buscam segurança e projeção antes de se aventurar fora do país. Se confirmado, esse movimento pode se tornar um modelo para futuras negociações semelhantes. Outro ponto que alimenta esse turbilhão de especulações é o impacto direto que Marcos Leonardo traria ao esquema tático. O Palmeiras tem estilo definido, dinâmica própria e forma muito característica de construir jogadas pelo chão, com intensidade e mobilidade. E o perfil do atacante encaixa como uma luva nessa proposta. Ele é veloz, sabe atacar espaços, finaliza com precisão e tem aquela fome característica de quem não se esconde. Isso significa que, se o rumor virar realidade, o Verdão pode estar prestes a formar um ataque quase impraticável de marcar, combinando juventude, força, inteligência e repertório. A torcida já imagina o atacante recebendo bolas limpas, atacando diagonais, aproveitando infiltrações e causando caos nas defesas adversárias. Esse tipo de imaginação coletiva não surge do nada. Surge porque o rumor é forte, consistente e tem elementos que fazem sentido dentro do contexto atual do clube.
Por isso, o assunto não sai do topo das discussões. Os rivais, por outro lado, tentam demonstrar que não estão abalados, mas basta olhar minimamente para as reações nas redes sociais e percebe-se que o impacto emocional é real. Torcedores rivais que estavam confiantes em suas próprias negociações começaram a questionar seus dirigentes, acusando falta de agilidade, ausência de planejamento e até amadorismo comparado ao que o Palmeiras estaria fazendo nos bastidores. Alguns influenciadores esportivos ligados a outros clubes tentam minimizar, dizendo que ainda não há confirmação oficial. Mas o discurso não pega, porque onde há rumor forte, há ansiedade. E ansiedade, no futebol, vira combustível para debate intenso. O Palmeiras, mesmo que não tenha anunciado nada, já está no centro das atenções do país só pela possibilidade desse acordo. E o nível de atenção só cresce conforme o clima de suspense se prolonga. A cada minuto, sem desmentido oficial, o rumor se fortalece. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Por fim, a grande pergunta que todo mundo faz é simples: quando será oficializado? Se o rumor estiver correto, o anúncio pode vir de uma maneira repentina, estratégica, impactante, como costuma acontecer com grandes clubes que gostam de surpreender. Torcedores palmeirenses acreditam que falta muito pouco para o clube soltar uma bomba que sacuda o futebol brasileiro. Rivais torcem para que seja apenas mais uma fumaça sem fogo. Analistas seguem divididos, alguns confiantes, outros céticos, mas todos atentos. Porque, independentemente de qual seja o desfecho final, esse rumor já cumpriu sua função. Colocou o Palmeiras novamente no centro do mercado, colocou Marcos Leonardo como protagonista absoluto do noticiário e reacendeu aquela chama de disputa intensa entre gigantes do futebol brasileiro. Agora, resta aguardar. Se for verdade, estamos diante de um dos movimentos mais impressionantes dos últimos tempos. Se não for, ainda assim, o burburinho mostrou a força que o nome Palmeiras tem no imaginário do torcedor brasileiro. A essa altura, a narrativa que se formou ao redor do nome de Marcos Leonardo já ultrapassa qualquer fronteira tradicional de rumor esportivo e se transforma quase em um fenômeno social. É impressionante como, em questão de horas, o assunto tomou conta de grupos de WhatsApp, rodas de conversa, transmissões ao vivo e até debates improvisados em programas esportivos. O Palmeiras, mesmo sem confirmar nada, virou protagonista absoluto dessa discussão, como se já tivesse concretizado uma das maiores movimentações de mercado dos últimos anos. E o mais curioso é que o público não parece disposto a abandonar essa história tão cedo. Quanto mais silêncio existe, mais as pessoas imaginam que algo grandioso está sendo preparado entre as paredes da academia de futebol. A possibilidade de um anúncio cinematográfico começa a ser comentada com naturalidade, como se os próprios torcedores se preparassem emocionalmente para o impacto. A cada detalhe especulativo que surge, o rumor ganha robustez, como se fosse construído tijolo por tijolo, alimentado pelo desejo coletivo de ver uma grande contratação sair do papel. E enquanto isso, o clima de suspense, quase teatral, continua crescendo de forma irresistível, mantendo todos grudados nas próximas movimentações. Ao mesmo tempo, a reação do mercado da bola a esse possível acordo é algo que merece ser observado com atenção, porque cria um efeito cascata que afeta até negociações que não têm relação direta com Marcos Leonardo. Empresários, agentes, intermediários e até clubes de menor expressão acompanham esse burburinho com fascínio.
tentando antecipar quais serão os próximos passos do Palmeiras e quais oportunidades podem surgir a partir dessa movimentação gigantesca. Quando um clube grande faz um movimento desse tamanho, mesmo que ainda apenas ventilado, todo o ecossistema do futebol brasileiro se reorganiza. Jogadores que estavam na mira de rivais podem ter valores reajustados, propostas aceleradas ou até cancelamentos estratégicos. Analistas comentam que, se o rumor se provar real, veremos uma janela de transferências completamente alterada, com mudanças bruscas de rota e reposicionamento de prioridades. E é exatamente esse o poder de um rumor bem construído. Ele movimenta o mercado antes mesmo de qualquer assinatura, apenas pela sombra do que pode vir a acontecer. No caso do Palmeiras, essa sombra já é gigantesca e causa impactos reais, mesmo sem oficialização. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!